Olá, galera do Rumo à Posse, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, nessa última semana nós não tivemos, né, conta do Natal, enfim, mas agora estamos aí de volta, certo? Não esqueça de fazer aquilo que eu peço, clique aqui, aperte lá, aperte o sininho, aperte os botões, dê like, faça tudo que é possível para ajudar a gente, ajudar você. Então, quanto mais gente estiver acompanhando aqui o nosso trabalhinho, mais a gente vai poder oferecer coisas novas para você, certo? Ótimo. Então, não se esqueça de ajudar, a divulgar, falar com o tio, com o avô, com o bisavô, com o amigo, com o inimigo, com o vizinho, enfim, com toda a galera, certo? Beleza. Vamos então, hoje eu trouxe para cá uma questãozinha da FGV, questão que está ainda no forno, questão muito quentinha, da prova para professor da Prefeitura de Salvador. Vamos lá, uma questão sobre regência. Vamos lá. Está correta, quanto à regência verbal, a seguinte frase. Os alunos obedeceram às instruções da prova e responderam ao questionário. Sim, essa frase está correta. Vamos lá. Por quê? O verbo obedecer é sempre transitivo indireto, ou seja, o emprego da preposição a é sempre obrigatório. Então, obedeceram às instruções. Eu tenho, nessa frase aqui, eu tenho a soma da preposição a com o artigo as. Beleza? Maravilha. E responderam ao questionário. Olha só que situação interessante, gente. O verbo responder, ele tanto pode ser transitivo direto, como transitivo indireto com preposição a. Então, eu tanto posso falar, eles responderam o questionário, como responderam ao questionário. Beleza? Então, responderam o questionário, responderam ao questionário. Pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto com preposição a. Um detalhezinho que eu gostaria de comentar é que se a frase fosse os alunos responderam aí eu vou deixar um espaçozinho aqui. Questionário ao professor, o que aconteceria nessa frase? Tá? Eu teria dois complementos para o verbo responder. Eu teria questionário, que é o primeiro complemento, e teria ao professor. Tranquilo? Ótimo. Aí, para que eu não tenha dois objetos indiretos, nesse caso, tá, eu só poderia usar o artigo o. Então, responderam o questionário. Então, somente o artigo o. É uma coisa muito interessante. Então, eu tanto posso falar, os alunos responderam o questionário, como os alunos responderam ao questionário. Então, tanto pode ser objeto direto, como objeto indireto com preposição a. Beleza. Tanto é que essa frase estava certa. Responderam ao questionário. Beleza. Mas se a frase continuasse, responder questionário ao professor, esse ao professor já assume a função de objeto indireto. Se eu colocar responder ao questionário ao professor, eu passaria a ter dois objetos indiretos ligados ao mesmo verbo. Então, para que você não tenha essa construção, aí, no caso, a coisa, que é questionário, obrigatoriamente assume a função de objeto direto. Beleza? Então, só caberia responder o questionário ao professor. Olha só que situação também interessante. Eu respondi à questão. Eu tanto posso falar respondi à questão com ou sem crase. Legal? Por quê? Porque o verbo responder tanto pode ser transitivo direto como transitivo indireto com preposição a. Mas se a frase continuasse, respondi à questão ao diretor, esse ao diretor já é objeto indireto. Então, a pessoa já assume a função de objeto indireto. Então, nesse caso, tá, a questão só pode ser objeto direto. Se só pode ser objeto direto, tem que ser sem preposição. Então, inevitavelmente, sem a crase. Beleza. 2. As duas frases a seguir, mantendo o mesmo sentido, estão corretas quanto à regência. A enfermeira assistiu ao médico na operação, a enfermeira assistiu ao médico na operação. Gente, eu gostaria de chamar a atenção porque aqui existem duas correntes falando sobre o verbo assistir. Tá? O verbo assistir no sentido de dar assistência, existe um grupo de professores que só admite como transitivo direto.
E existe outro grupo de professores que admite tanto como transitivo direto como transitivo indireto com preposição a. Essa segunda corrente, ela é, na realidade, capitaneada pelo grande mestre, meu professor Celso Cunha. Então, Celso Cunha diz que o verbo assistir, no sentido de dar assistência, de dar ajuda, tanto pode ser transitivo direto como transitivo indireto com preposição a. E a FGV, gente, ela provém do antigo NCE. NCE é o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Então, aqueles professores todos eram do UFRJ, onde o Celso Cunha dava aula. Todos eles ali, na realidade, foram alunos de Celso Cunha, assim como eu fui. Tá? E seguem o que o Celso Cunha preconiza, tá? Que é a possibilidade de você usar a preposição ou de não usar a preposição, ou seja, a preposição acaba sendo facultativa. E esse entendimento da FGV, que caiu nessa prova da Prefeitura Municipal de Salvador, também caiu aqui na prova de técnico DPE do Rio de Janeiro. Tá? E nas duas ocasiões, tá, a FGV seguiu o mesmo entendimento, ou seja, aceitando as duas possibilidades. Assistiu o paciente, a enfermeira assistiu, ou seja, deu ajuda ao médico, né, deu assistência ao médico, assistiu ao médico. Tanto faz, as duas construções estariam corretas. Tá? Sendo que a enfermeira assistiu o médico na operação, quer dizer, no sentido de dar assistência, essa é indiscutível, todos os autores concordam. E a segunda construção é que é a visão do Celso Cunha, tá? E que a FGV acabou abraçando. Certo? Terceiro, banhou-se, barbeou-se e foi-se embora. Nesta frase temos exemplos de verbo pronominal. Não, banhou-se, ele banhou a si mesmo. Tá? Ele banhou a si mesmo. Então isso aqui é um pronome reflexivo. Barbeou-se, ele barbeou a si mesmo. Também é pronome reflexivo. E foi-se embora, ele foi embora. Essa daqui é uma partícula expletiva. Tá? Gente, quando ele fala que o verbo é pronominal, quando o verbo é pronominal, o pronome oblíquo ele é parte integrante do verbo. Tá? É completamente diferente do pronome reflexivo. O pronome reflexivo é aquele que indica uma ideia de reflexividade. O cara pratica a ação e sofre essa mesma ação. Então, ele banhou-se, ele banhou a si mesmo. Tá? Da mesma maneira que ele se banhou, ele poderia ter dado banho em outra pessoa. Ele poderia ter dado banho no filho. Tá? Ele banhou o filho. Certo? Ele se barbeou. Da mesma maneira que ele se barbeou, ele poderia barbear uma outra pessoa. Certo? Isso aí é um pronome reflexivo. Isso daí não é um verbo pronominal. Certo? O verbo pronominal é aquele em que o pronome não tem sequer função sintática. Que o pronome não tem sequer um valor semântico, porque ele não representa um ser. Ele só é estrutural. Por exemplo, ele se referiu a meu trabalho. O sujeito é ele, quem se refere a alguma coisa, a meu trabalho é objeto indireto. Esse se aqui, ele é o se que é parte integrante do verbo. Este verbo referir aqui é um verbo pronominal. É um verbo que a gente conjuga já com pronome. Tá? E esse pronome aqui ele tem que estar sempre na mesma pessoa do verbo. Eu me referi, tu te referiste, ele se referiu. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um verbo pronominal e esse pronome aqui é parte integrante do verbo. Tá legal? Maravilha. Outro exemplo. Nós nos interessamos por música. Certo? Nós nos interessamos por música. Nós é que temos interesse. Por música é o elemento pelo qual nós temos interesse. E o nós, o que é esse nós? Ele só é estrutural. E ele tem que estar sempre na mesma pessoa do verbo. Se eu passar o verbo para a primeira do singular, por exemplo, você vai mudar. Eu me interesso, olha lá, interesso está na primeira pessoa do singular, o pronome vai ter que ir para a primeira do singular. Eu me interesso. Essa é a grande diferença para o pronome reflexivo. A parte integrante vai estar sempre na mesma pessoa do verbo. O pronome reflexivo é uma coincidência apenas, que pode deixar de existir. Tá? Da mesma maneira que eu falo ele se banhou, ele poderia me banhar.
Ele poderia me barbear. Só não haveria mais a coincidência entre o cara que pratica e o cara que sofre ação verbal. Agora, eu não posso falar de jeito nenhum. Ele nos interessa por música. Não. Ele se interessa por música. Nós nos interessamos por música. O verbo vai ter que estar sempre na mesma pessoa do pronome oblíquo. Isso aí é um verbo pronominal. Então, item 3, errado. E o último item. Na frase, o prato que todos os brasileiros gostam, feijoada, o prato, o verbo gostar é transitivo direto, e por isso não é precedido de preposição. Gente, o verbo gostar está no sentido de adorar, de amar. E nesse caso ele é transitivo indireto, regendo a preposição de. Então o certo seria o prato de que todos os brasileiros gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto, regendo a preposição de. Então, inclusive, a frase estava errada. Está faltando a preposição de antes do pronome relativo. Então, item 4, errado. Então, a resposta certa, os dois itens estão certos. 1 e 2, resposta letra B de bola. Legal, gente? Foi lindo, foi o nosso encontro hoje do Rumo à Posse, foi maravilhoso. Estamos juntos. Não se esqueçam de que quinta-feira nós temos a nossa live. Legal? E peço que ajudem a divulgar o trabalho. Deem like em todos os lugares que vocês têm que dar. Apertem os sininhos que vocês têm que apertar. Enfim, quinta-feira estamos juntos novamente. Valeu, grande abraço e até a próxima.